super depoimento na Polícia Federal em Brasília, todo mundo junto. Bolsonaro, Michele, o ajudante de ordens Mauro Cid, que está preso, e vários outros envolvidos no famoso escândalo das joias. Bolsonaro e Michele ganharam presentes, principalmente dos árabes, né? Presentes em nome do Brasil, mas embolsaram, levaram para os Estados Unidos, venderam, fizeram grana. E o Mauro Cid está envolvido com isso tudo. Bom, o que a Polícia Federal fez? Tomou o depoimento de todo mundo ao mesmo tempo, porque assim eles não podiam saber o que o outro estava contando. Né? Era uma estratégia para tentar buscar contradições e mentiras. Só que Jair Bolsonaro e Michele, sempre tão falantes, com tanta opinião nas redes sociais, ficaram quietos, ficaram mudos. Usaram aquela prerrogativa de todo mundo que é investigado ou que é réu de permanecer em silêncio para não se autoincriminar. Uma estratégia dos advogados está dentro da legalidade. Bom, o que o ex-presidente Bolsonaro fez? Ele jogou de tabelinha com o Augusto Aras, olha aqui, o Aras, procurador-geral da República, que protegeu o Bolsonaro durante todo o mandato, protegeu o governo Bolsonaro dos absurdos feitos durante a pandemia, e a Procuradoria-Geral da República deveria ser um órgão independente. Só que o Aras, que está terminando o mandato, né, ainda nessa hora está tentando ajudar o Bolsonaro. O que ele fez? A Procuradoria-Geral da República soltou uma decisão dizendo que o caso do Bolsonaro deveria sair de Brasília, do Supremo Tribunal Federal, e ir para a primeira instância. Com isso, aliviaria a situação para o ex-presidente. E aí o Bolsonaro usou esse argumento do Aras, da Procuradoria-Geral, para dizer, olha, não vou falar nada porque aqui nem é a instância correta para que eu seja julgado. Ele estava sendo ouvido pela polícia a pedido do Supremo, do Alexandre de Moraes e tal. Quem vai decidir se o caso continua ou não no STF é o próprio plenário do Supremo. E 99% de chance de que fique no Supremo Tribunal Federal, então foi só uma tática para ganhar tempo realmente. Na verdade, o casal, Jair e Michele, está com medo. Está com medo. Porque não sabe se o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens, esse aqui, ó, se o Mauro Cid vai comprometer o ex-presidente. A tática do Mauro Cid foi diferente. Ele falou durante 9 horas, um longuíssimo depoimento. Ele foi questionado pela polícia sobre o conteúdo dos celulares dele. A polícia apreendeu os celulares do Mauro Cid. Ele está preso, né? Então, está numa pressão danada. Se ele não falar para proteger o chefe, o ex-chefe, ele se compromete a família dele, o pai dele também preso, que é um general. Então, o casal Bolsonaro está muito preocupado com a fala do Mauro Cid. E o advogado Assef também, esse aqui, olha, é outro que prestou depoimento e falou. Então, do ponto de vista da estratégia jurídica, pode ter sido uma boa solução o silêncio de Jair Bolsonaro. Mas, além de não resolver muita coisa no médio prazo, porque esse caso deve continuar lá no Supremo, gera uma imagem de fragilidade política, inclusive para o grupo dele. E também junto às lideranças partidárias. O sujeito não fala, é porque tem algo comprometedor, está com medo. Passa a impressão de que entrou na fase do salve-se quem puder. Bom, enquanto isso segue, o Bolsonaro tem esse caso das joias, tem vários outros para responder na Justiça. O Supremo Tribunal Federal viveu uma semana mais focada no meio ambiente e nas questões indígenas. Por quê? Porque entrou em julgamento no plenário do STF a tese do marco temporal. O que é marco temporal? É uma ferramenta jurídica que fazendeiros e grileiros, principalmente, defendem no seguinte sentido: terra indígena só pode ser demarcada, só tem direito a ser definida como terra indígena aquela região que já estava ocupada pelas populações indígenas em 1988, quando foi promulgada a Constituição. Acontece que a guerra dos grileiros contra os indígenas vem de muito antes. Então, muitos povos foram expulsos das suas terras, já não estavam nessas terras quando a Constituição foi promulgada e querem voltar para essas terras. E aí os fazendeiros já estão lá. Falam, não, daqui não saímos, porque na Constituição de 88 aqui já era nosso. É uma forma de facilitar a ocupação definitiva dessas terras griladas, muitas vezes,
em regiões como a Amazônia e no centro-oeste do Brasil. O país inteiro, mas principalmente nestas duas regiões. Bom, por 4 votos a 2, o marco temporal está sendo derrotado. Portanto, está ganhando a tese que fica em defesa dos indígenas, das populações indígenas. Só votaram a favor do marco temporal, portanto, a favor dos latifundiários, os 2 ministros bolsonaristas, o André Mendonça e o Cássio Nunes. A grande dúvida era como votaria o Cristiano Zanin, que foi indicado pelo Lula, mas vinha se posicionando de maneira mais conservadora. Mas nesse caso, o Zanin foi também com a maioria contra o marco temporal. Então, por enquanto, 4 votos contra e só 2 a favor. Quando o julgamento continuar, muito provavelmente vai se formar grande maioria contra o marco temporal, o que é uma boa notícia para as populações indígenas que vinham sendo muito atacadas durante o governo Bolsonaro, que facilitou grilagem, invasão, garimpo, como a gente sabe. Então, é colocar um freio nisso, o que é uma boa notícia. Bom, na economia, o presidente Lula assinou esta semana uma medida provisória para taxar os chamados super ricos. Eles não pagam imposto em fundos de investimento. São fundos de investimento feitos sob encomenda para quem tem muito dinheiro, né, para quem investe milhões, e que permitem que o sujeito não pague imposto. Qualquer um aqui que tem um dinheirinho aplicado, né, no CDB, em fundos, no banco, paga sobre o rendimento. Então, você tem 10 mil, rendeu R$500, você vai pagar sobre esses R$500 imposto. Os super ricos não pagam. É uma distorção absurda no Brasil. O presidente Lula assinou essa medida provisória que simplesmente prevê que eles paguem como os outros também pagam. Previsão de arrecadar 24 bilhões de reais nos próximos 2 anos, mas tem um detalhe, precisa de aprovação do Congresso Nacional e o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, já fez assim uma cara de que não sei se eu vou ajudar não, porque o Lira é um aliado da Faria Lima, do setor financeiro, dos ricos, que ajudam a bancar as campanhas de muitos deputados federais. Bom, o Lula não tem maioria no Congresso, depende na Câmara principalmente do Centrão e do Arthur Lira, e por isso está avançando numa negociação que não tem fim, né? O Centrão quer mais ministério, o Lula não dá, depois aceita ceder, mas até agora não nomeou. O que deve acontecer? Essa semana avançou. A Caixa Econômica Federal deve realmente passar para a mão de partidos conservadores. O partido do Lira, o PP, o União Brasil, os Republicanos, devem ficar com as diretorias da Caixa Econômica Federal. É o preço que o Lula vai ter que pagar para ter votos na Câmara. Além disso, a ideia de se criar um novo ministério, o Ministério da Micro e Pequena Empresa, para colocar mais gente ali desses setores para conseguir maioria na Câmara. Bom, enquanto isso, o país já começa a pensar em 2024, ano que vem, eleições municipais. Esta semana, divulgada uma pesquisa sobre o quadro eleitoral na maior cidade brasileira, São Paulo. Em primeiro lugar, segundo o Datafolha, aparece Guilherme Boulos, deputado federal, com 32% das intenções de voto, se a eleição fosse hoje. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aparece em segundo com 24%. A Tabata Amaral tem 11% e o Kim Kataguiri tem 8% em quarto lugar. O Boulos tem um pouquinho mais de rejeição do que o Ricardo Nunes. Está na frente, mas também tem um pouquinho mais de rejeição. O Nunes é o atual prefeito, tem a máquina, tem dinheiro e está negociando apoios do Bolsonaro e do Tarcísio, que é esse aqui, o governador do estado de São Paulo bolsonarista. Resta saber se o apoio do Bolsonaro ajuda, porque na capital paulista, quem ganhou a eleição para presidente foi o Lula, não foi o Bolsonaro. Então, na capital, a tendência é que o Lula ajude mais do que o Bolsonaro. Por isso, o papel do Lula deve ser decisivo na eleição do ano que vem, deve ser uma eleição muito disputada, mas com o apoio do Lula, Boulos tem chance. E a pergunta, Tabata Amaral vai apoiar o Boulos no eventual segundo turno? Vai ter aliança com ela? É um quadro ainda nebuloso, mas mostra a força do Boulos e, principalmente, que ele depende do forte apoio do presidente Lula e aí tem chance de ganhar a eleição na capital paulista.